Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos concluir o desenvolvimento da nossa aplicação em Angular, criando alguns componentes auxiliares para o funcionamento da mesma. Então nós vamos criar um componente de alerta para a gente receber os avisos dos retornos, dos processamentos das chamadas do back-end. Nós vamos criar um componente de menu, vamos criar um componente de cabeçalho, um componente de rodapé. Vamos deixar a nossa aplicação mais próxima de uma aplicação funcional como um todo. E por fim nós vamos fazer o deploy da nossa aplicação, deixando a aplicação pronta para uso, enfim, ela redondinha, pronta para funcionar. Vamos começar criando alguns componentes utilitários que nós vamos trabalhar agora. Vou abrir o terminal aqui. Bom, nós vamos criar 5 componentes nesse vídeo, então eu vou criar os 5 componentes no início já, para já deixar todos eles prontos e a gente só ir programando cada um deles. Vamos começar com o ng generate component e vamos criar um componente de menu para exibir alguns itens no menu de listagem desse projeto. E a gente aguarda ele criar aqui os componentes. Prontinho. Agora vamos criar um segundo componente chamado not_found. Not_found. Esse componente vai ser exibido caso o usuário acesse uma rota do front-end que não existe. Então nós vamos criar esse cara aqui também. Vamos criar também um componente chamado alert. Esse componente vai ser responsável por exibir as mensagens de erro e de sucesso retornadas pelo servidor. Um outro componente que vamos criar vai ser um componente chamado header. Esse componente ele vai ser responsável por exibir o título da página, o botão de voltar, todas essas configurações. Pois hoje a gente não tem esse controle, nós só temos o conteúdo da tela e pronto. E para finalizar, só vamos criar mais um componente chamado footer, apenas para exibir algumas informações de rodapé da página. Então vamos trabalhar com esses 5 componentes nesse vídeo agora. Feito isso, vamos começar a programação desses componentes. Vamos começar fazendo a programação do menu. Esse é o primeiro dos componentes que nós vamos trabalhar em cima. Então vou minimizar meu terminal aqui. Aqui em app vai ter todos os componentes criados já em cima. Vou abrir o menu. O menu basicamente ele não vai ter programação de TypeScript. Nós vamos programar no HTML dele. Vamos fazer a criação do HTML. Então vamos criar apenas uma navbar no próprio padrão do Bootstrap para colocar um link para a rota de produtos e link para um cadastro de um novo produto. Então vamos lá. Vamos começar criando uma tag nav. Essa tag nav vai ter a classe navbar expand lg, navbar tracinho light e vamos colocar também um bg tracinho light. Então essas vão ser as classes da minha nave. Aqui dentro vamos criar uma tag a com a classe navbar brand. Isso tem tudo na documentação do Bootstrap, tá pessoal? Não é nada inventado. Vamos deixar ele sem href, vamos colocar um router link para produtos, que voltaria para a nossa página inicial, que seria a página de produtos de certa forma. E vamos escrever aqui o título da página, vamos colocar produtos, pode ser. Não temos um nome para esse sistema ainda, vamos dar esse nome aqui. Agora vamos criar um button que vai ser aquele menu hambúrguer quando a tela está menor. Então vamos colocar a classe navbar toggler e dentro dele vamos colocar um span com a classe navbar tracinho toggler tracinho icon. Bacana. Vou ajeitar aqui o HTML dele. Maravilha. Aqui no button vamos colocar algumas outras propriedades, como um type button. Vamos colocar um data toggle collapse.
que vai ser responsável por abrir e fechar, isso do Bootstrap. Um data target para um ID, vamos chamar de nave menu. Pode ser esse ID aqui mesmo. Basicamente isso. Já basta. Para o spam a gente deixou esse espaço aqui, eu vou tirar fora porque só tem a declaração do spam. Depois disso vamos criar uma div, e essa div vai ter uma classe collapse. E vai ter também uma classe navbar tracinho collapse. E ela vai ter um ID que vai ser o nave menu que a gente criou. Dentro delas vamos criar uma UL. Essa UL vai ter a classe navbar tracinho nave e a classe ml tracinho auto. E dentro dela vamos criar duas LIs. A LI na verdade vai ter a classe nave tracinho item e vamos criar duas delas. Nela vamos colocar um A. Esse A vai ter a classe nave tracinho link. Vamos copiar e colar esse no outro ali também. Vamos remover o href, vamos colocar um router link. O primeiro vai para a barra produtos também. E o segundo vai para a barra produtos barra novo. No primeiro vamos colocar no texto listar produtos. E no segundo, faltou botar uma barra nova aqui no segundo. Cadastrar novo produto. Salvamos. Então nós temos o componente criado. E até agora todos os componentes que nós criamos eles estavam vinculados a uma rota. Porém, esse componente nós não vamos querer vinculá-lo a uma rota especificamente. Nós vamos querer adicionar dentro de outros componentes. Como é que vamos fazer isso? Como o menu ele é algo comum a todas as páginas, nós vamos não vamos adicionar ele num componente específico. Nós vamos adicionar ele lá no nosso app component HTML, que seria o nosso componente geral, a nossa casca. Antes aqui do próprio container, para ficar certo na estrutura do HTML, nós vamos colocar a representação HTML daquele componente. Como é que a gente descobre isso? Vamos abrir aqui o menu, o TS dele, menu component.ts. E aqui em cima tem um cara chamado seletor na declaração do componente. Esse seletor ele representa a tag que a gente vai poder adicionar no HTML dos componentes. Então eu vou copiar esse cara aqui, vou abrir uma tag e vou colar aqui dentro. Quando eu fecho, ele simplesmente fecha a tag para mim também. E o menu já está adicionado em todas as páginas. Vamos testar isso? Vou abrir aqui o nosso terminal e vou dar um ng serve -o. Vamos aguardar ele subir o servidor e a gente já vai poder visualizar esse menu na página. Seguimos aguardando o serve rodar. Ele está compilando, já está finalizando aqui também. Prontinho, temos o projeto aberto e perceba que já tem o nosso menu aqui em cima, com produtos. Se a gente clicar, abre a aba produtos. Se a gente clicar em cadastrar novo, ele vai para o novo. Se a gente clicar em listar, ele volta para produtos. Então nós já temos uma navegação aqui em cima para conseguir trabalhar com a nossa aplicação de uma forma bem interessante.
Feito isso, vamos partir para a programação do nosso segundo componente. Eu vou fechar esse terminal aqui, minimizar no caso. O segundo componente que vamos trabalhar vai ser o componente de NotFound. Esse componente vai ser responsável por ser carregado quando a gente acessar uma URL que não existe. Então, nós vamos começar criando esse componente. Vamos abrir o HTML dele, eu vou apagar o conteúdo previamente inserido. Eu vou colocar uma div, essa div vai ter a classe Jumbotron, uma classe lá do Bootstrap mesmo. A classe também Jumbotron-fluid. E vamos colocar também uma mt5 e também uma TextCenter. Todas essas classes aqui. Dentro dele vamos colocar uma div class container. Dentro dessa div class container vamos colocar um H1 e um parágrafo. No H1 vamos escrever um 404 e no parágrafo vamos escrever página não encontrar. No parágrafo também vamos adicionar uma class chamada lead. Prontinho. Rapidamente assim nosso componente já está criado. Não vai ter nenhuma programação de TypeScript também esse cara. Agora a gente só precisa chamar ele quando seja alguma rota que não existe. Como é que a gente faz essa chamada para uma rota que não existe? Nós vamos vir aqui e abrir o arquivo app-routing-module. E primeiramente nós vamos ter que criar uma rota 404 para abrir essa página. Então nós vamos criar uma rota aqui com o path 404. E nós vamos chamar o componente NotFoundComponent. Até aí tudo certo, porém isso não me garante que eu vou conseguir, enfim, quando acessar uma URL que não existe, caia na página 404, porque com essa programação só vai cair na página 404 se eu acessar a página, colocar lá toda a URL do projeto /404. Isso não me garante nada. Como é que a gente faz essa configuração? Vamos criar um outro path aqui embaixo. Esse path vai receber 2 asteriscos, ou seja, qualquer rota que não tenha sido entrada em nenhuma das outras. E em vez de chamarmos um component, nós vamos chamar um redirect to, tal qual nós fizemos lá na primeira rota /nada para entrar na /produtos. E nós vamos redirecionar nosso usuário para a /404. Ou seja, eu tenho uma rota 404 e se o usuário digitar alguma coisa que não seja uma rota válida, nós vamos redirecioná-lo para a /404. Agora sim. Vou salvar isso aqui. Vou esperar ele atualizar. E vou forçar aqui para acessar, por exemplo, /test. Deu Enter. Ele caiu já na página 404. Maravilha. E eu consigo continuar navegando normalmente pelo projeto. Então, super simples de criar também a configuração do nosso Eero 404. Agora nós vamos partir para a criação do nosso componente de alerta. O nosso componente de alerta ele vai ter como foco exibir as mensagens de retorno do processamento do nosso back-end. Essas mensagens de retorno, nós vamos tratar elas todas no TypeScript, ou seja, quando o TypeScript retornar um subscribe, nós vamos alimentar esse componente com as mensagens. Então não vai ser algo que simplesmente a gente vai inserir a tag que nem a gente fez com o menu. A gente vai ter que trabalhar com alguns atributos além disso. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar criando o nosso componente de alerta. Vamos lá então. Fechar esses arquivos aqui. Vou abrir o alert, vou abrir o TS e o HTML dele. Bom, primeiro passo a gente tem que identificar o que vai ser específico e o que vai ser geral. Normalmente o que vai ser geral vai ser a construção do HTML padrão. E o que os alerts podem ser configuráveis de acordo com o retorno? Primeiramente, obviamente, a mensagem. A mensagem ela vai mudar de acordo com o retorno. Então essa mensagem vai ser uma variável aqui na minha classe do componente. Outra coisa que pode variar é o tipo do alerta. A gente tem algumas opções no Bootstrap, então se for um alerta de erro, a gente pode exibir com aquele alertzinho vermelho, aquele alert dungeon. Se for uma mensagem de sucesso, nós vamos exibir com um alertazinho verde, que é o alerta success. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos começar criando duas variáveis aqui dentro.
uma variável chamada type, vamos colocar como string. Essa vai conter o tipo do alerta, se vai ser um danger ou um success. E outra chamada message. Essa message vai ser uma string também, que vai conter o texto da mensagem do retorno. Nós temos um construtor aqui. Nesse construtor, basicamente, vamos inicializar essas variáveis. Então, diz type. Por padrão, vamos dizer que sempre vai ser um alerta de sucesso. Aí, se o usuário quiser alterar, ele altera. Na verdade, se a programação quiser alterar, ela altera. E a message, vamos deixar ela com uma mensagem vazia. Maravilha. O TS, basicamente, esse vai ser o conteúdo. Agora, vamos fazer isso lá no nosso HTML. Lá no HTML, nós vamos criar uma div. Essa div vai ter a classe alert. E vamos colocar um alert success. Depois a gente vai alterar esse cara aqui. Vamos adicionar um role alert. E o conteúdo dessa div basicamente vai ser a minha variável de message. Então, o que for preenchido na variável message desse componente vai ser exibido aqui dentro. Tal qual nós vamos ter que trocar esse trechinho com o success. Vamos fazer nesse formato aqui. Pelo type. Então, nós vamos fazer essa troca aqui. Além disso, eu quero colocar uma outra verificação para exibir essa div apenas se existir uma mensagem passada, senão sempre vai aparecer a div vazia. E não é isso que eu quero. Então vamos colocar uma diretiva ngIf aqui em cima para exibir essa div apenas se message for diferente de vazio. Prontinho. Salvei. E agora a gente tem que chamar esse componente nas listagens e nos formulários da minha tela. Então, como é que vamos fazer essa chamada? Essa chamada vai ter que ser feita em dois locais de cada um dos componentes. Primeiramente no HTML, colocando a tag, e depois no TS. A tag, acredito que você já tenha percebido esse padrão, sempre vai ser app-o nome do componente. Então, no caso, app-alert. Então, a gente vai fazer essa chamada nos HTMLs. Como é que vamos fazer esta chamada nos HTML? Então, vamos abrir aqui os 4 componentes de rota. O produto list, o produto form, o produto interest list e o product interest form também. Nós vamos colocar esta chamada. Então, vamos começar colocando aqui, antes da table, no product list, vamos colocar um app-alert. Maravilha. Vou copiar esse código. Vamos colocar lá no form também. Antes da abertura do form, pode ser. Lá no interest list, também antes da abertura da table. E no form, antes da abertura do form também. Maravilha. Agora a gente precisa ir lá no nosso TypeScript e fazer a configuração. Então vamos começar pelo Products List. O Products List, basicamente, a gente vai ter uma mensagem. Vou abrir até o TS desse cara, vou fechar os outros. A gente vai abrindo conforme vamos utilizando. Basicamente, nós temos aqui os dois callbacks, o de sucesso e o de erro. No de sucesso, seria legal a gente substituir esse alert por um alertzinho de sucesso exibindo essa mensagem ok. No error, basicamente, a gente vai substituir esse aqui por um alert danger, que a gente vai colocar a mensagem também. Então, vamos lá. Aí a questão é a seguinte: como é que vamos acessar esse componente? Então, nós temos que criar um vínculo deste componente aqui dentro, na minha classe do componente. Vai ser nada mais que uma variável que vai conter o acesso às propriedades daquele componente de alerta. Então, como é que a gente faz este vínculo? Vou botar aqui antes do construtor, depois dos itens. Eu vou fazer a chamada a uma diretiva chamada viewChild. Então, percebam que já aparece aqui no autocomplete. Ela já inclui aqui em cima, no import.
Essa viewChild eu vou colocar como uma variável alert. Basicamente, ela vai conter a variável correspondendo a esse cara aqui. Porém, eu tenho que fazer um vínculo através de um ID. Então, aqui, dentro do próprio viewChild, já está dizendo um erro aqui. Então, dentro do próprio viewChild, aqui no parâmetro, nós vamos colocar alert. Esse vai ser o ID do meu alert. E eu tenho que dizer lá no meu componente que esse é o ID também. Como é que eu faço? Eu venho aqui no app alert, vou adicionar uma cerquilha e o alert. Essa é a sintaxe do Angular para criar isso aqui. Nesse caso, como eu tenho apenas um componente alert, eu poderia simplesmente não utilizar ID e fazer uma referência direto à classe do componente. Porém, caso eu venha a ter mais que um componente alert dentro desse mesmo componente productList, daria conflito. Então, a gente teria que identificar diretamente pelo ID. E o mais recomendado é já identificar pelo ID também para deixar tudo certinho. Então, vou salvar esses dois caras aqui. Já tem o vínculo criado. Agora a gente só tem que exibir as mensagens de alguma forma. Então vamos começar pelo nosso callback de sucesso. Então eu vou remover esse alert. E vamos colocar uma referência modis alert. Vou dizer que o tipo desse alert, então type, vai ser igual a success. Então sucesso. Eu diz alert message vai ser uma mensagem que a gente vai passar aqui. Poderia botar aquela registro excluído com sucesso, porém, aqui no meu data está voltando uma mensagem lá do meu back-end. Uma mensagem que vem no atributo data.message. Beleza. Vou injetar esse cara aqui. Eu vou criar o atributo, né? E vou exibir esse message aqui dentro. Maravilha. Então eu tenho aqui o alertzinho configurado. No callback de erro, a gente vai adicionar aqui o alert type, só que como danger, para exibir vermelhinho. E no message nós vamos colocar essa própria mensagem que tinha aqui dentro do alert. Vamos manter essa mesma mensagem. E vamos continuar com o console log apenas do erro. Salvei. Vamos testar esse cara aqui. Vou até inserir um novo para a gente não excluir aquele que já existia. Inserir, bacana, tudo certo. Vou tentar excluir ele. Produto removido com sucesso. Maravilha. Então deu tudo certinho aqui. Vou fazer a mesma programação na listagem do interesse de produto. Porque a ideia da listagem, tanto de uma como de outra, é basicamente a mesma. Então vou abrir aqui os dois lists dele. Aqui no app alert eu vou adicionar a referência através do ID. Alert, maravilha. Vou copiar esse vínculo aqui do viewChild e colar aqui embaixo. Só vou adicionar import aqui. E no callback de sucesso e o callback de erro, vou adicionar essas referências ao type e ao message. Então, vou substituir esse cara aqui. E vou substituir esse cara aqui. Para passar o message, vamos passar aqui então message dos pontos string. E aqui em cima vamos passar data message. Prontinho. Vou vir aqui no Jalcaiano, vou inserir um novo. Vou inserir mais um também. Prontinho. Vou excluir esse de baixo. Interesse removido com sucesso. Maravilha, tudo funcionando perfeitamente nas listagens. Agora vamos fazer esta configuração lá nos formulários. Então, vou fechar aqui. Vou começar pelo Products Form. Então, vamos acessar o HTML e o TS desse cara. No HTML, só vamos adicionar a referência do ID aqui também. Prontinho. Salvei. E agora aqui no TS, nós vamos começar adicionando o viewChild aqui embaixo também.
Prontinho, está adicionado. E agora nós vamos adicionar a programação desse cara aqui embaixo, tanto no callback de sucesso como no callback de erro. Na verdade, apenas no de erro. Então estamos recebendo nosso erro aqui. Vamos começar dando uma analisada no retorno desse erro aqui. Então salvei, vou inserir um novo. Vou abrir aqui meu console para a gente conseguir fazer essa análise. Dei um salvar. Perceba que eu ocorreu um erro ao salvar. E o retorno é esse cara aqui. Então a ideia é que possamos de alguma forma criar um array para armazenar esses campos com erro. Então perceba aqui que tem uma listagem com o campo e o erro que deu. Esses campos com erro a gente vai fazer uma outra programação à parte, que a gente vai pintar o input de vermelho, dizendo que está inválido e tudo mais. E nós vamos exibir uma mensagem no alert. Então vamos começar pelo simples, exibindo uma mensagem no alert. Então o primeiro passo vai ser remover esse alert. O callback de sucesso vai ficar igual, ele simplesmente vai retornar para a listagem, está tudo certo. Então vamos colocar um this alert type igual a danger, ou seja, deu um erro. Vamos colocar um this.alert.message. Por enquanto vamos colocar erro ao salvar. Maravilha. Então salvei aqui, atualizou. Até me diminuir um pouco esse cara aqui. Cliquei em salvar, erro ao salvar. Maravilha. Então vamos deixar isso aqui um pouco mais profissional. Perceba que no retorno que existe uma propriedade chamada status, que ela recebe 422. Esse status é o status code retornado lá pelo meu back-end. O status 422 é retornado quando temos um erro de validação lá no nosso Lume, que é como foi o nosso back-end construído. Podemos também ter outros tipos de erro. Eventualmente podemos ter um erro 500. Se tem algum erro lá no código do servidor, pode dar um erro 500. Então vamos exibir mensagens diferentes. Então vamos lá. If error.status igual a 422, nós vamos exibir uma mensagem thisAlert.message um pouco mais relacionada à validação dos dados. Então vamos colocar não foi possível salvar o registro. Os campos destacados estão inválidos. Prontinho. Os campos serão destacados posteriormente, mas no primeiro momento isso já basta. Se não, vamos colocar uma mensagem um pouco mais genérica. Então vou até apagar isso aqui. Passar esse console aqui para cima, fica mais legal. thisAlert.message. Vamos colocar uma mensagem um pouco mais genérica. Ocorreu um problema ao salvar o registro. Pronto. Então agora, se for um erro de validação, vai dar essa mensagem mais específica. Se não, vai dar essa mensagem mais genérica. Aqui vai dar um erro de validação, está tudo vazio. Se eu clicar em salvar, os campos destacados estão inválidos. Falta destacar os campos. Vamos fazer isso agora. Para fazer esse destaque dos campos, vamos criar uma propriedade da classe chamada errorFields. Ela vai ser basicamente um array de strings que vai conter o array do nome do campo, dos campos que deram erro. Maravilha. Vamos inicializar esse cara aqui embaixo como um array vazio. Show. E agora nós vamos alimentar esse cara com os erros retornados pelo meu callback de erro. Se a gente analisar aqui, a gente tem um campo error dentro dessa variável, que vai ter uma estrutura de objeto, onde as chaves desse objeto vão ser os nomes dos campos e os valores vão ser array com as mensagens de erro. Então essa é a sintaxe.
Então vamos começar a percorrendo as chaves desse objeto. Então aqui embaixo. Para percorrer essas chaves, nós vamos acessar através de uma propriedade object.keys. Aqui dentro vamos passar o objeto que a gente quer percorrer as chaves, que vai ser o error.error. Maravilha. E vamos dar um map desse cara para percorrer cada um dos itens. Vamos mapear esses caras para uma variável chamada field. E vamos criar uma estrutura de arrow function. Então, para cada uma daquelas chaves vai vir aqui nessa variável field, e aqui dentro nós vamos fazer alguma ação. No caso, eu posso até remover esse bloco. E vamos colocar um this error fields.push. E vamos adicionar aqui dentro o nome do campo com erro. Maravilha. Nós já estamos controlando o array com os erros. Então, vamos até dar um console log nos campos com erro aqui embaixo. E vamos atualizar aqui para ver o funcionamento do código. Temos um erro aqui em algum local. Aqui eu coloquei um ponto. Vou atualizar, tudo certo. Vamos salvar. Percebam que temos 3 campos com erro: o name, o description e o price. Os 3 vazios. Vou preencher o nome com alguma coisa. Agora temos... ele continua iterando sobre o array. Então ele não está limpando esse array. Temos já um probleminha aqui. Onde podemos limpar esse array? Podemos limpar aqui antes de salvar. Então, antes de eu ir para o meu back-end e salvar alguma coisa, eu já limpo esse cara aqui. Então, salvei. Cliquei em salvar. 3 campos com erros, 3 vazios. Vou preencher o nome. Salvei. 2 campos com erro, 2 campos vazios. Maravilha. Agora, eu só preciso fazer um vínculo desse array de error fields com a minha estrutura do HTML desse cara. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, vamos criar uma função utilitária aqui em cima, pode ser antes do callback. Vamos criar uma função chamada isInvalidField. E essa função vai receber um field. Basicamente, ela vai verificar se esse campo está inválido aqui dentro do array. Fica interessante encapsular esses caras numa função. Então, vamos dar um return de um bloco que vai verificar se this error fields.indexOf field for diferente de -1. O que é isso? Basicamente, eu estou verificando se existe uma instância de field, que é o nome do campo que eu vou passar na verificação, dentro dos campos com erro. Se a função indexOf vai procurar pelo índice daquele elemento, então se existe, vai retornar o índice, ou seja, o índice 0, o índice 1, o índice 2 do array. Se não existe, ela vai retornar -1. Ou seja, se for diferente de -1, é porque encontrou. Então, é um campo inválido. Se não, não é um campo inválido. Então, já tem essa função auxiliar aqui criada. Agora, nós temos que ir para o nosso amigo HTML. No nosso amigo HTML, nós vamos fazer essa verificação em cada um dos campos para que a gente consiga tratar esses caras. Então, nós vamos salvar aqui. Vou abrir o HTML desse form. Então, perceba aqui que em todos os inputs nós temos uma class form control. Nós vamos colocar isso ao redor de um colchetes e vamos trocar o class por ngClass. Então, agora eu estou trabalhando numa estrutura de variável do Angular e não mais numa string fixa. Então, teria que deixar assim para funcionar. Por que não apenas class? Porque o class é uma palavra reservada do TypeScript, então eu não posso simplesmente ter isso aqui. Como eu estou trabalhando com um trecho de TypeScript, eu tenho que chamar isso aqui de ngClass. Então a gente vai fazer uma verificação aqui, pode ser uma verificação ternária, vou até limpar esse campo. Então, vou colocar um parênteses aqui. Então, ela nem precisa dos parênteses. Se for um campo inválido, e no caso aqui eu estou fazendo o campo
name. A class desse cara vai ser form control is invalid. Se não, vai ser apenas form control. Então vai ficar esse trechinho aqui para fazer a verificação. Vou substituir aqui no price e no description também. E vou trocar aqui para price e aqui embaixo para description. Então, se for um erro de validação em algum desses três campos, ele vai pintar com essa classe invalid. Senão, ele vai deixar apenas com a classe form control. Vamos ver isso na prática? Salvei. Vou até fechar o console agora. Cliquei em salvar. Percebam que os campinhos ficaram pintados de vermelho. Vou preencher o nome. Só o preço e a descrição. Vou colocar um preço aqui. Só a descrição. Vou preencher a descrição. Registro salvo com sucesso. Maravilha. Tá funcionando perfeitamente. Só falta adicionarmos, vou até excluir esse registro aqui estranho, aqui no formulário do interesse do produto. Então vamos lá. Vamos fechar esse arquivo aqui e vamos abrir tanto o HTML como o TS do meu Product Interest Form. Então vamos começar aqui em cima, fazendo todo, adicionando uma propriedade chamada Error Fields, que vai ser um array de string. Maravilha. E aqui embaixo já vamos colocar a chamada para o nosso viewChild, no nosso alert, que vai ser numa variável alert. Aqui dentro do construtor já vamos inicializar o nosso error fields como um array vazio. Maravilha. Aqui no save já vamos limpar o nosso error fields. Callback success fica igual. Vamos criar antes do callback success aqui a nossa função is. Na verdade eu posso até copiar essa função aqui do outro, que é a nossa isInvalidField. Maravilha, está copiada. Callback success fica igual, callback error, a gente pode também vir aqui copiar o nosso callback error do outro. Então, atualizei aqui. Estou dando o console do erro, estou mapeando as chaves. Estou dizendo que o alert é um danger. Se o status de erro for 422, coloca a mensagem mais genérica. Se não, coloca a mensagem, coloca a mensagem mais específica. Se não for 422, coloca a mensagem mais genérica de erro. Salvei. Vamos testar esse cara aqui. Se eu simplesmente clicar em salvar, é para dar tudo errado. Na verdade, ele não fez nada. Vamos ver o que está acontecendo aqui embaixo. Cannot set property type of undefined. Verdade, nós não fizemos o vínculo aqui do nosso alert. Então, vamos colocar aqui o alert. E também já vamos aproveitar para colocar aquela verificação das classes. Então, vou até copiar esse ngClass que eu fiz nos outros e colocar aqui no nosso name, no nosso e-mail e no nosso message. Substituindo aqui para message e aqui em cima para e-mail. Salvei. Vou fechar esse cara aqui. Cliquei em salvar. Não foi possível salvar o registro, os campos destacados estão inválidos. Vou passar um nome. Mesma coisa. Vou passar um e-mail. Passou. Vou passar uma mensagem. Tudo certo. Salvou perfeitamente. Maravilha. Excluir esse cara aqui. Tudo certo. Já temos o nosso componente de alert funcionando perfeitamente na nossa aplicação. Agora nós vamos trabalhar em cima do nosso componente de header, pois a gente não tem nenhuma indicação de que página nós estamos, que ação eu posso fazer aqui dentro. Não temos um título para a página, basicamente. Nem aqui na listagem, nem aqui no formulário. Então vamos começar fazendo esse cara aqui. Fechar esses arquivos aqui. Vou começar trabalhando então no nosso componente de cabeçalho. O nosso componente de cabeçalho, a ideia dele
a ideia do nosso componente de cabeçalho é que tenhamos algumas variáveis que venham do nosso componente que vai chamar esse componente de cabeçalho, que são variáveis como o título da página. Vamos já deixar a opção de colocar um subtítulo na página também. Por exemplo, no formulário, vamos colocar o título, o cadastro de produto, e embaixo colocamos o nome do produto que está sendo cadastrado. Vamos colocar também um botãozinho nesse cabeçalho para indicar um ícone para voltar, por exemplo. Então, esse botão vai ter um link e um texto específico. Então, a gente vai ter que ter essas variáveis aqui dentro. Então, vamos criar essas variáveis aqui. Um title, que vai ser do tipo string. Um subtitle, que vai ser também string. Vamos criar um button link, que vai ser do tipo string. E vamos criar um button text, que vai ser do tipo string. Maravilha. E a gente não precisa inicializar esses caras no primeiro momento. Depois vocês vão entender o porquê. Aqui no HTML desse cara, nós vamos fazer a programação então desse cabeçalho. Vou apagar o conteúdo dele. Vou criar uma div. Essa div vai ter a class row, a class mt3. Dentro dela ela vai ter uma div com a class code_as. E vai ter outra div com a class code2. Dentro da div com a class code_as, nós vamos colocar um H1 e um H2. No H1 vamos colocar o title. No H2 vamos colocar o subtitle. Então, título e subtítulo. Na code2 nós vamos colocar um A com a class btn. btn tracinho block. btn tracinho primary. Float tracinho right. Todas essas classes aqui. Deixa eu editar aqui. Tá? Maravilha. Não vamos ter um href, nós vamos ter um router link. Esse router link vai vir através de uma variável, não vai ser um texto fixo, então vamos colocar através de colchetes. E aqui dentro nós vamos passar o nosso button link, que vai ser o link do botão. E aqui do lado, dentro desse cara, nós vamos colocar as chaves para adicionarmos o nosso button text. Maravilha! Feito isso, nós vamos ter que fazer a chamada desse cabeçalho nas páginas que vamos trabalhar. Porém, a passagem desse cabeçalho, nós não vamos fazer, dessas informações para o cabeçalho, nós não vamos fazer através da utilização da variável tal qual nós fizemos lá no menu. Nós vamos fazer num outro formato. Nós vamos fazer tal qual a gente faz com uma tag. Vou colocar um exemplo aqui embaixo. Então, a gente tem uma tag. Essa tag a gente coloca um atributo. Esse atributo vai ter um valor. Então, vamos fazer nesse formato. Vamos ter lá o nosso app header e vamos passar lá title, tal, subtitle, tal. Então, essa vai ser a sintaxe que a gente vai utilizar nesse cara. Para conseguirmos utilizar essa sintaxe, nos atributos da classe, nós temos que colocar uma anotação chamada input. Então, vamos colocar @input. Percebam que já tinha até o import aqui em cima. Se não tiver, só dá o import que está tudo certo. Então, colocar @input em todos. Esse cara garante que eu possa passar os valores para o componente naquele formato que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, outro formato para passar os valores. Então, só vem aqui. Por isso que eu nem criei os valores default aqui embaixo. Já recebe os valores que vêm do componente e está tudo certo. Então, vou fechar esses dois arquivos do cabeçalho e nós vamos começar criando os cabeçalhos nas nossas páginas. Então, vou abrir aqui o list, products list, products form, product interest list, products interest form, lá no nosso list, no nosso HTML, perdão. Então, aqui dentro nós vamos adicionar a referência tal qual nós fizemos ao alert, ao menu também lá no nosso app component. E nós não vamos mais acessar as variáveis via TypeScript. Nós vamos passar direto na criação do nosso componente.
Então, vamos fazer esse carinha agora aqui dentro. Vamos colocar aqui, antes do A, vamos colocar o nosso app header. E nós vamos passar as informações. Então, o title desse cara vai ser produtos. Beleza. Subtitle não vai ter, então a gente acaba nem passando. Vamos colocar um botãozinho para inserir um novo. Nós já temos esse botãozinho aqui em cima. Então vamos colocar aqui button link. Vamos copiar o que está no router link desse A aqui em cima. Para ficar uma aspa a mais. E button text, nós vamos passar esse inserir novo aqui. Então vamos utilizar do cabeçalho para colocar esse botão também para inserir um novo produto. Maravilha. Vou salvar esse código aqui. E vamos testar aqui como é que vai ficar esse header. Olha como é que ficou. Ficou aqui o produto, o título bonitinho e inserir novo veio aqui para o lado. Então já veio com o link produtos / novo certinho. Então está funcionando perfeitamente o nosso header. O subtítulo que não tinha, ele acaba não sendo nem exibido. Vamos replicar esse componente de cabeçalho agora para o form do produto, para a listagem do produto interesse e o form do produto interesse. Então vou copiar esse cara aqui e vou colar aqui no Products Form. Pode ser no início também, sem problema. Então o title vai ser agora formulário de produto. Nesse caso, nós vamos ter um subtítulo. O subtítulo vai ser o nome do produto. Então, se eu estiver editando, já vai preenchendo lá com o nome do produto. Conforme eu vou digitando, eu posso utilizar a propriedade, a própria item.name que tem aqui no manage modo do próprio input. Posso utilizar essa propriedade também. Então, item.name. Porém, eu estou trabalhando com uma variável do Angular, eu não estou trabalhando com texto fixo. Então, eu posso substituir esse subtitle e colocar um colchete subtitle, para indicar que não é um texto fixo, que é uma variável do meu TypeScript. O botão link, nós vamos colocar um barra produtos e vamos colocar um link para voltar. Então, vamos escrever aqui voltar. Maravilha. Salvei. Vou abrir aqui o inserir novo. Formulário de produto, voltar. Não tem o subtítulo. Conforme eu vou digitando aqui no nome, ele vai colocando o subtítulo para mim. Automaticamente. Cancelar aqui. Vamos editar esse cara aqui. Percebo que já vem preenchido aqui com o formulário de produto com o nome do produto. Se eu clicar em voltar, ele volta para a listagem dos produtos. Então temos um cabeçalho bem interessante formatado aqui já. Vou copiar esse cara aqui. Vamos inserir ele aqui na listagem. Então vamos colocar aqui interesses em produto para o título. Vamos deixar sem subtítulo nesse cara aqui. O button link vai ter que ser a mesma coisa que está no router link aqui no botão. Então vou copiar esse conteúdo do router link e colar aqui. Só passar o botão link então como colchete, porque eu estou trabalhando com variáveis do TS e não mais com um texto fixo. E vamos colocar aqui o vez de voltar um inserir novo. Maravilha. Vou tirar esse link aqui. Salvei. Abri os interesses. Já deixou aqui prontinho. Interesses em produto, inserir novo. Está funcionando perfeitamente. Vou vir aqui no form. Então vou copiar esse cara aqui todo. Vou adicionar aqui em cima também do form esse header. Então no form nós vamos colocar esse cara como formulário de interesse em produto. O link vai ser barra produtos, barra item.productid, barra interesses. No caso, a gente vai escrever aqui um voltar. E vamos passar no subtitle para esse carinha aqui também, que vai ser o nome da pessoa, ou o nome do produto. Acho que é mais interessante o nome do produto. Então, item.product_name. Prontinho, salvei.
Já criou aqui, formulário de interesse em produto. Tá funcionando. Só tá sem o product name. Estranhamente tá sem o product name. Vamos colocar o nome da pessoa, acho que é o mais interessante. Então aqui eu preencho o nome da pessoa, beleza. Vou dar um voltar ali volta. Vou editar esse cara aqui. Nome da pessoa, teste. Podemos até colocar aqui uma string. Pessoa interessada. 2 pontos. E o nome da pessoa. Olha ali que maravilha. Funcionando perfeitamente. Voltando também está funcionando tranquilo. Criamos já o nosso componente de cabeçalho. Já chamamos ele em todas as páginas. Para finalizar, vamos trabalhar no último dos componentes que nós criamos. Então, nós vamos trabalhar no componente de footer. Então, vou fechar esses arquivos aqui e vou abrir o componente de footer. Vou abrir apenas o HTML dele. O HTML dele vai ser relativamente simples. Então, nós vamos criar uma div. Essa div vai ter a classe container. Dentro dela, vamos colocar uma div com a classe row. Dentro dela, uma div com a classe col12. E dentro, nós vamos colocar um parágrafo, que vai ter a classe text tracinho muted. Class text tracinho center também. Então ficou toda essa estrutura aqui. Só vamos colocar aqui desenvolvido. Eu vou colocar meu nome, vocês colocam o nome de vocês. Vamos colocar um copyright aqui, aquele íconezinho do copyright, com essa sintaxe aqui. Tá, 2021, que é o ano que estamos fazendo esse vídeo. Salvei. E nada. Porque, obviamente, eu tenho que chamar esse cara em algum lugar. Como vai ser comum a todas as páginas, eu vou chamar aqui no app component. Embaixo aqui da minha div, eu vou colocar um app-footer. Tal qual fizemos com o menu lá em cima. Percebo que já está aqui embaixo, então, de todas as páginas, esse carinha aqui. Maravilha. Com isso, temos uma aplicação pronta, já cadastrando todos os produtos, todos os interesses vinculados ao nosso back-end, tudo perfeitamente funcionando. E vamos partir, então, agora para fazer o deploy da nossa aplicação. Do jeito que está agora, a gente consegue rodar o projeto, caso a pessoa tenha um Node instalado na máquina, rodando no terminal, tudo certinho. Mas para subir no servidor, eventualmente a gente consegue gerar um build desse projeto. Esse build vai compilar todas essas classes do TypeScript para apenas um arquivo JS, que vai ser a dependência do projeto, e essa dependência vai funcionar perfeitamente. Então, vou fechar esses caras aqui. Então, antes de darmos o build, nós vamos ter que fazer algumas alterações na configuração do projeto. Vou até finalizar o terminal aqui. Beleza, estou com o terminal liberado já. Então, eu vou começar vindo aqui no arquivo AngularJSON e vou começar removendo aquela trecho de linha que a gente colocou do proxy config. Então, vou remover esse cara. Salvei. Vou deixar o arquivo aberto que eu consigo desfazer depois para testar também. Vou vir aqui no src app e vou abrir os dois services, o Product Interests e o Products. E nesse cara eu vou trocar a URL base, pois eu não vou ter mais a estrutura de proxy agora que eu vou gerar o build. Então eu vou colocar para o localhost original mesmo do meu backend. Localhost /produtos /public /produtos. Vou copiar esse cara, salvar aqui e vou colar nesse outro cara aqui. O ideal seríamos isolar essa variável num arquivo de env. Então, mas como são apenas dois services, a gente troca manualmente. Eu vou deixar eles abertos aqui que depois eu consigo desfazer esses caras. Basicamente, a configuração vai ser essa. Então agora eu vou vir aqui. Para gerar o build, a gente tem o comandinho ng build --prod. Esse cara vai gerar basicamente vai compilar todo esse código em um arquivo JS, um arquivo de CSS também para os códigos de estilo. Enfim, ele vai fazer toda essa configuração. Tá rodando o build aqui para mim. Dependendo da máquina, ele demora um pouquinho.
Ele está buildando a aplicação aqui para nós. Maravilha. Terminou de fazer o build da minha aplicação. Então vou até fechar esse terminal aqui. Percebam que ele criou aqui em cima uma pasta dist. E dentro dessa pasta dist tem uma pasta produtos, que seria a pasta do nosso projeto, e tem aqui alguns arquivos. Tem um index, tem 3 arquivos JS, tem um arquivo de estilo. Basicamente ele compilou todos aqueles códigos nesses arquivos aqui. Se eu abrir aqui, ele basicamente é um arquivo ilegível. É um arquivo totalmente minificado. Enfim, basicamente essa é a ideia. Bom, vamos lá. A forma mais fácil da gente testar esse build é colocando esse cara no localhost numa outra estrutura. Então eu vou fechar esse projeto aqui do meu VS Code. Eu vou abrir a estrutura de arquivos aqui do meu Windows. Vou acessar aqui a minha pasta da área de trabalho que contém o projeto, dist, e vou copiar essa pasta produtos. E vou vir aqui no meu htdocs do Champ. É uma forma proveitosa de a gente fazer isso. Na verdade, eu vou ter que voltar lá, vou ter que renomear porque eu já tenho a pasta produtos. Então, vou colocar aqui produtos front. Beleza, vou voltar aqui no meu htdocs e vou colar essa produtos front aqui dentro. E vou vir aqui no meu VS Code e vou abrir o projeto com essa produtos front. Então, aqui está o código apenas do dist. Vou ter que fazer apenas uma alteração nesse código. Aqui no index.html tem essa tag base href com essa barra. Eu vou ter que substituir essa barra para http, localhost barra produtos front. Barra. Salvei. Agora vou vir aqui no meu navegador. Vou deixar esse cara aqui. Na verdade, faltou uma outra coisa antes. Essa cara eu vou mostrar até na própria documentação do Angular para vocês. Então eu vou vir aqui em Release Practice. Na verdade não é aqui em Release Practice. Vou tentar localizar aqui para mostrar para vocês certinho. Building Serving. Aqui embaixo vai ter uma opção. Deixa eu aqui. Aqui tem toda a parte do proxy. Não estou conseguindo localizar aqui na documentação, vou direto para o Google. Aqui em Deployment. Ela fica em Angular Tool, Dev Workflows, Deploy Applications. Na verdade, esse é o caminho todo para acessar. Então a gente vai vir aqui. Tem basicamente aqui tem toda a explicação de como fazer o deploy. Tem como fazer deploy direto no GitHub Pages, direto no Firebase, no Netlify, Amazon Cloud, enfim, Azure. Tem todas essas opções. Então aqui embaixo vai ter uma opção aqui em Server Configuration. Vai ter essa opção aqui de configuração de fallback. Então a gente vai vir nessa configuração do Apache, que basicamente a gente vai criar um arquivo htaccess com esse conteúdo aqui. Então vou copiar esse conteúdo aqui. Então percebam que está aqui, ó, Server Configuration, daí tem aqui, ó, Fallback Configuration Examples. Então aqui dentro vai ter essa opção do Apache, a gente configurou o Apache para ele. Então vou vir aqui no meu projeto na raiz, vou criar um arquivo chamado .htaccess. Esse arquivo é padrão do Apache para configurações do servidor. Vou colar esse código aqui e vou salvar. Prontinho. Agora posso vir aqui, acessar localhost, e nós colocamos a pasta como produtos front. Dei o Enter. Tá funcionando perfeitamente. Então vou vir aqui, ó, vou ver os interesses. Vou inserir um novo, vamos colocar aqui camisa Adidas
preta. Na verdade que eu tô no interesse, né? Vamos ver aqui no novo produto. Camisa Adidas preta, vamos colocar que ela tá 129. E a descrição é uma camisa bem linda. Salvei. Perfeitamente. Ah, não é preta, é azul. Ah, não é 129, 129 com 99. É uma camisa bem bela, né? Bem bonita. Então, salvei. Beleza. Vou vir aqui, vou marcar ele como inativo. Tudo certo. Vou vir aqui nos interesses, vou adicionar um interesse. Meu mesmo. Estou interessado na mensagem. Salvei. Funcionou perfeitamente. Ah, eu coloquei meu nome errado. Aqui eu troco. Coloquei meu e-mail errado. Estou interessado nela como mensagem. Atualizei, tudo certo. Vou vir aqui, vou excluir esse interesse. Excluiu. Vou voltar aqui nos produtos, vou excluir o produto, excluiu também. Tá funcionando perfeitamente a nossa aplicação. Já feito o build dela. Se eu tentar acessar uma URL que não existe, aqui vai cair, vai dar um erro, basicamente. Pois é, isso que é um pouco chatinho do ângulo. Mas deve ser algum cache aqui do meu navegador. Mas enfim, tudo certo, funcionando perfeitamente a nossa aplicação. Já temos o build dela. Com esse build aqui, com esse disk gerado, o que a gente faz? Basicamente a gente sobe no servidor. Então a gente pode ter um servidor Apache, a gente pode subir esse cara lá. Aqui na própria documentação tem as ideias de como fazer o build utilizando outros recursos. Por exemplo, utilizando NPM, Azure, como eu expliquei para vocês. Então tem várias formas de fazer o build para diferentes hosts. Esse build que a gente fez vai funcionar para hosts convencionais, por exemplo, uma local web, uma HostGator, KingHost, que vai funcionar perfeitamente. Bom, era isso, pessoal. Conseguimos construir toda a nossa aplicação. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.